sugestão popular em pauta na Comissão de Direitos Humanos foi enviada ao Senado no início do ano por meio do portal E-Cidadania. Ela é de autoria de um cidadão do Rio de Janeiro que pede a liberação do uso medicinal e recreativo da maconha, além da permissão para o cultivo. Em uma semana, a proposta recebeu o apoio de 20 mil pessoas. O senador Cristóvão Buarque, relator, pediu a realização de audiências públicas antes de dar o parecer sobre o assunto. Isso é transmitido pela televisão, eu recebo muito e-mail, argumentos. O proibicionismo não está dando certo. A pergunta é se a regulamentação vai melhorar ou piorar. Não quer dizer que toda pessoa que usa maconha vai chegar ao crack. Eu não estou falando isso. Mas o que eu vejo por experiência é que todas as pessoas que chegaram no crack passaram pela maconha. Este professor da Universidade de Brasília rebate. Algo que faz aumentar a chance de um usuário de maconha ter contato com uma droga pesada é o mercado negro. Porque em vez de ter um acesso específico, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara vai lá, ele quer comprar maconha, ele compra numa loja onde só vende maconha, que é regulamentado. Ele vai comprar na boca, e na boca o traficante vai oferecer para ele as outras coisas. Eu tenho 36 anos que tiro drogado da rua. E aproveito na minha fala para convidar a Vossa Excelência que não faça o seu relatório sem conhecer a minha instituição. Anuncio de antemão a criação de uma frente parlamentar mista. Trazer uns 2 ou 3 pontos que eu acho fundamentais. Em que se baseia o modelo proibicionista penal criminal, carcerário? Em que ele se baseia? Ele tem uma premissa. Então, uma perguntaria: qual é a premissa desse modelo que está posto na mesa? Qual é a premissa? É preciso afastar as drogas dos jovens. É esse o modelo, é isso que dá. Mas por que nós não paramos para pensar no seguinte? É preciso afastar os jovens das drogas. Foi o que eu fiz com meus filhos. As drogas estão lá. Todo o trabalho que eu fiz foi no sentido de afastar os meus filhos das drogas. Elas estão lá, mas eles têm que se afastar. Agora, a pretensão de afastar as drogas dos jovens é a pretensão que está na mesa. E essa é inviável. Essa é impossível. E é o que está acontecendo no mundo. Esse país se tornará a nação, o centro mais importante da contravenção do mundo, com droga legalizada aqui, pela infraestrutura que nós temos. É esse desastre que eu considero uma insanidade se for de boa fé. Eu já pensei que esse modelo que é utilizado no Rio de Janeiro não é de boa fé, é para ser assim mesmo, é para massacrar aquela população pobre. Quer dizer, a ideia da guerra é para massacrar aquela população pobre. Mas a gente tem que saber qual é o perfil do preso por tráfico no país. Quem é esse preso? Acusado de tráfico de drogas ou condenado por tráfico de drogas? Um sujeito muito jovem, sem antecedentes em sua maioria, portando uma quantidade muito pequena de droga. Qualquer que seja a droga, e falando especificamente da maconha, que é objeto da nossa audiência, nós temos quase metade dos presos em São Paulo, que é o maior estado, e quase 40% dos presos na Bahia, nas capitais desses estados, São Paulo, a maior cidade, Salvador, a terceira, portando 50 gramas ou menos da substância. No mesmo sentido, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o NODC, representado nesta mesa, publicou em 2009 o texto da coerção à coesão, já mencionado nesta comissão, que eu vou citar aqui um trecho que eu acho que contribui para esse debate. A dependência de drogas é um distúrbio de saúde, uma doença que surge com a exposição às drogas por pessoas com vulnerabilidades psicobiológicas pré-existentes. Essa compreensão da dependência de drogas permite deduzir que a punição não é a resposta adequada para as pessoas que são dependentes de drogas. Na verdade, o confinamento em prisões ou em centros de tratamento compulsório para o uso de drogas, em geral, degradam condições de vida já problemáticas de usuários de drogas e de pessoas dependentes de drogas. O argumento apresentado em audiências anteriores de que a regulamentação da maconha pode beneficiar a segurança pública foi rebatido pelo delegado. O modelo de segurança pública ser repensado, eu acho que é momento adequado, sim.
Agora, a legalização como um caminho para melhorar a segurança pública, não entendo como sendo tal. O tráfico não acabou nos países em que a droga foi legalizada. A magistratura brasileira, os que estão envolvidos diretamente com esse problema, é que nós estamos enxugando gelo, que nós não estamos conseguindo dar resposta que esse país precisa com relação ao problema do tráfico, ao problema da violência. Então, essa é uma realidade nua e crua. Através da política proibicionista, nós não resolvemos o problema da produção, do consumo e da oferta das substâncias para os jovens que querem dela utilizar. Superlotando as cadeias com jovens sem antecedentes que portam quantidades pequeníssimas de droga, para que eles saiam piores do que entraram. E o diagnóstico que temos hoje no Brasil é de uma lei absolutamente irracional, muito discricionária, em que aos milhares nós estamos acabando com as possibilidades de sucesso profissional desses jovens. Porque, e aí a seletividade penal incide com a maior crueldade possível. E dali por diante vai receber o rótulo e quem estuda aqui as teorias críticas do direito penal vai saber que é um rótulo que dali por diante será uma profecia que se autorrealiza. Agora, o meu ponto principal não é esse. Meu ponto é o seguinte: são os danos coletivos e comunitários. Esses danos coletivos é a violência geral, as mortes na guerra, mortes de traficantes, de policiais e pessoas que nada têm a ver com a história, balas perdidas e medo generalizado. O que acontece no Rio de Janeiro é uma calamidade. O tiro é tiroteio todo dia. De quem? Traficantes e polícia, traficantes contra traficantes. Por quê? Porque é um mercado muito rico, e é preciso disputar esse mercado, só que esse mercado é um mercado clandestino. Então, o mercado clandestino se disputa a bala. E quem morrer, que morra. É essa a regra. Desde que as pessoas que morram são pessoas das camadas populares. Só não pode morrer alguém de certo status social. Aí é um problema. Aí a sociedade toda se revolta. Mas enquanto estiver morrendo lá o favelado, a moça levou um tiro lá, está tudo certo. Vamos continuar com esse modelo. Eu quero concluir dizendo a Vossa Excelência e a todos: olha, a política de guerra às drogas é uma guerra perdida e resultou apenas no encarceramento em massa de jovens pobres, periféricos e excluídos das oportunidades sociais. O doutor Daniel Nicuri mostrou isso muito bem e nós temos que ter a consciência disso. Como está, não dá para continuar. Mandar os jovens para o sistema de regime fechado, para serem decapitados, para serem mortos, como está, não dá para continuar. Carnificina a permitir a continuidade de ver nossos jovens, os meninos pobres, negros, periféricos, sem formação profissional e sem escolaridade, sendo mandado para o regime fechado e voltando, trazendo de volta o que aprendeu nos presídios, o que aprendeu no regime, sobretudo, trazendo de volta a condição, o estigma de ex-presidiário. Então, o que nós estamos fazendo, é responsabilidade nossa, o que nós estamos fazendo é destruindo, se não matando lá, destruindo quando retornam. Ou que a polícia mata, ou que se matam entre si nessa guerra injustificada com base nesse tabu de guerra às drogas. Essa declaração de 98, ela já faz referência à necessidade de que sejam observados os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos nas ações de redução da demanda e elaborar um plano de ação. Esse plano ele vai refletir um aprofundamento do debate, especialmente com relação às questões de proteção e promoção de direitos humanos, das liberdades fundamentais, incluindo também a demanda de que seja observado nas ações de redução da demanda o respeito à dignidade humana. E isso vai se refletir logo na sequência dessa reunião de alto nível em 2009, tanto no braço executivo da CND, que é o NODC, quanto no braço de fiscalização, que é a GIF. E aí, Vladimir, foi 2010, não foi 2009, o NODC lança o documento que o Vladimir mencionou, da coerção à coesão, indicando que a abordagem no tratamento da dependência de drogas, ela precisa sair de uma lógica punitiva para uma lógica do cuidado e do acolhimento. Bom, eu gostaria de mencionar também alguma coisa aqui. Os senhores sabem quantas pessoas morreram no Brasil? Nós tivemos em 2006, uma lei antidrogas que considerou que o usuário ou aquele que porta para uso próprio, que ele não vá mais para a cadeia. Então, isso já é uma coisa que está na legislação. O usuário ou quem porta,
ele tem outras medidas contra ele, mas não vai para a cadeia. Muito bem, isso foi em 2006. Entre 2007 e 2010, vocês sabem o que aconteceu? Quer dizer, qual era a presunção? Com essa nova lei, a população carcerária vai diminuir, porque muitos dos presos eram usuários. O que aconteceu? Em 2010 foi feito um levantamento. Aumentou a população carcerária por motivo de droga em 62,5%. O que aconteceu, na verdade, foi o quê? Os usuários pobres foram promovidos a traficantes. Os usuários pobres, das comunidades pobres, esses, quando colhidos com droga, com uma quantidade mínima, eram imediatamente promovidos a traficantes. E os usuários das camadas... Usuário não, às vezes traficante das camadas médias e altas, esse traficante era rebaixado ao usuário. Nós vivemos nessa sociedade, é preciso que esses pontos sejam também trazidos à discussão. Senão nós ficamos aqui repetindo a nossa história, que é de massacrar o povo pobre. Quanto aos outros argumentos considerados relevantes para a composição da posição da nossa categoria profissional, não menos importante é a situação do consumo ritualístico e religioso da maconha no Brasil, que se encontra proibido pela atual legislação. Atualmente, em função desta proibição, há pelo menos um cidadão brasileiro que se encontra preso cumprindo pena por tráfico de drogas e que alega, nos seus argumentos de defesa, o uso religioso da maconha. É o caso do senhor Geraldo Antônio Batista, vulgo Geraldinho Rastafari. Mas o fato é, a nossa lei que não estabelece quantidades objetivas para definir a conduta do usuário ou do traficante, ou o que seria ideal, para criar várias faixas do uso penalmente atípico, a posse de droga ainda proibida ao tráfico, faz com que sejam presos com acusação seríssima, que é de tráfico de drogas, crime hediondo, pena de reclusão de 5 a 15 anos, pessoas com esse perfil. Quase metade em São Paulo e quase 40% na Bahia, portando 50 gramas da substância ou menos, ou seja, nada. Como policial militar, eu me cansei de ir a enterros de PMs assassinados por traficantes de drogas. E aí, dentro das corporações, não, nós temos que matar mais. Sim, mas isso é uma bola de neve. Eu nunca vi guerra de um lado só. É uma guerra? A guerra tem dois lados, não tem um lado só. E aí, a PM... morria 1 por semana, 2 por semana. Sabe o que a PM nós tivemos que fazer? Eu era chefe do Estado-Maior, tivemos que montar uma equipe para os enterros. Era o capelão, aquele grupo para poder, as honras militares, a bandeira nacional, quer dizer, de plantão para as mortes dos PMs. Gente, é isso que nós queremos? Eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais sobre esse modelo que está aí. Esse modelo só causa desgraça. Esse modelo, em vez de cumprir a sua finalidade, que é proteger a juventude, ele massacra a juventude. Obrigado. Nós montamos um modelo no Brasil para brasileiro matar brasileiro. A Convenção de 61 sobre drogas, ela já traz no seu preâmbulo que o uso medicinal de narcóticos continua a ser indispensável para o alívio da dor e do sofrimento, e que a sua provisão adequada deve ser feita para garantir a disponibilidade dessas substâncias para estes fins, em especial aquelas que podem representar um alívio para a dor ou serem utilizadas em cuidados paliativos. E recomendam, essa é uma recomendação dos países, que sejam tomadas as devidas providências para garantir a sua disponibilidade e acessibilidade. Quero dizer que sou totalmente contra a plantação tanto do uso recreativo como do uso medicinal. Nós precisamos aprender a ter generosidade no nosso coração para entender que hoje em dia a gente precisa resolver as coisas de uma maneira que não seja na base da guerra, na base da violência, porque nós temos inteligência para isso e o mundo demanda que nós usemos essa inteligência, porque tem gente morrendo, tem gente sofrendo à toa há mais de um século por causa desse desespero que a gente vê aqui, pessoas bem intencionadas, mas absolutamente desesperadas, sem conhecer a profundidade do que elas estão falando. São estudos agudos. Eles não permitem concluir se, a médio e longo prazo, o uso, de fato,
seria benéfico. Registro de patente do ano passado com o uso de óleo inteiro de cannabis para impedir o espalhamento de câncer de próstata, câncer de seios e câncer de cólon. Então, o óleo de cannabis, ele não só impede a dor, a náusea e o sofrimento psíquico de quem está com câncer, mas inibe a formação de metástase. Isso aqui é uma patente, certo? Uma patente registrando esse uso. Esse aqui é o óleo que o pessoal tem usado para tratar a epilepsia, gerando uma verdadeira revolução, com implicações, inclusive, para o tratamento de autismo, que, se der tempo, eu posso falar aqui. Isso aqui é uma espécie de engenharia reversa que a indústria farmacêutica está fazendo. Ela extrai o óleo, separa os componentes e remistura eles. Dessa forma, a indústria farmacêutica pode ter um ganho também com royalties, né, com o uso de patente. Aqui, no caso, existe todo um rigor científico, né? Isso aqui é Real Scientific Hemp Oil, quer dizer, tem todo um rigor científico para produzir esse óleo, que é um óleo vindo da planta, com um custo muito mais barato e com a efetividade, não é uma teoria, não é uma hipótese. Todo mundo está vendo isso sendo noticiado, é notório. Aqui, para vocês terem ideia, eu estou colocando aqui 6 componentes da maconha diferentes que atuam direta ou indiretamente no sistema endocannabinoide, gerando funções farmacológicas, né? Aqui são os efeitos. Tem efeito ansiolítico, efeito imunossupressor, né? Suprime inflamações, efeito anti-inflamatório, efeito bactericida, fungicida, antiviral. Ele impede a proliferação de tumores, de câncer, vasodilatador, é neuroprotetor, protege neurônios contra hiperativação e é antioxidante, estimula o apetite, é antiemético, inibe a náusea, é analgésico, é levemente sedativo, diminui a pressão intraocular, é antipirético, diminui a febre, é antiespasmódico, diminui espasmos musculares e cólica. Comprovada cientificamente dos efeitos medicinais da maconha que estão em pleno acordo com o uso milenar dessa planta. Hoje em dia, vários países, a gente não está falando de uma coisa de outro planeta, nem de uma coisa nova, né? Os países mais avançados no uso medicinal da maconha, o que puxou a história foi Israel, porque a proibição impediu o avanço científico nos Estados Unidos, mas em Israel eles não se bloquearam com isso e houve um grande avanço no uso medicinal lá e puxou todos esses países. Hoje em dia têm sistemas regulamentares de uso medicinal. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse artigo, que é de 1843, é que um dos casos que ele relata é o caso de uma menina que chegou até ele com 40 dias de idade. Essa menina estava sofrendo, começou a sofrer crises progressivas de convulsão, e eles tentavam os diversos tratamentos que tinham na época, sobretudo opiáceos, e a menina só piorava, chegando próxima da morte. Chegou a uma situação em que ela tinha uma convulsão seguida da outra, e aí então ele conversou com os pais, disse que tinha testemunhado o uso, né, dos locais e que ele tinha feito então uma solução a partir de álcool, extraiu o óleo dessa planta cannabis indica com álcool e queria experimentar na criança e logo na primeira noite eles tiveram um efeito extraordinário. Eles deram uma gota, não deu certo, depois deram 2 gotas, não deu certo, deu 3 e finalmente cessou as convulsões da menina e eventualmente eles foram ajustando a dose e em termos de 3 meses a menina simplesmente parou de ter convulsões, ela estava próxima de morrer e acabou as convulsões dela. Esse caso, ao que tudo indica, é muito parecido com uma síndrome chamada síndrome de CDKL5, que é um caso que ganhou notoriedade aqui no Brasil por causa da Anne Fischer, uma menina aqui de Brasília, filha da Catiele, que passou pela mesma situação. Vejam vocês, em 1843 já se conhecia um tratamento que, se não fosse por causa da proibição, quando a gente fala proibição, a gente fala que qualquer uso está vetado de uma maneira belicosa, beligerante. A gente fala que tem gente que morre para evitar que uma planta medicinal seja usada. Aqui, então, mostrando, né, o desespero dos pais,
aqui o final, né, em setembro começou o tratamento, setembro, outubro. Em dezembro, olha o que o cara falou, né? A criança agora está num estado de saúde robusta e reconquistou o seu vigor, né, natural e a sua aparência feliz. Depois desse artigo, quando esse artigo foi publicado na Europa, houve uma verdadeira revolução na medicina. Isso foi no final do século XIX, e a partir daí a cannabis índica simplesmente dominou completamente a farmacopeia ocidental. O papel de um sistema que a gente chama sistema endocannabinoide. O nosso organismo, ele produz substâncias que são imitadas pelas substâncias que a maconha produz. Essas substâncias, elas foram isoladas, e esse sistema foi melhor compreendido a partir do final da década de 80. Esse sistema, ele tem uma peculiaridade única em todos os sistemas que nós temos. Ele integra um mecanismo de orquestrar todos os aspectos que geram manutenção do bem-estar do indivíduo e da espécie. Então, ele conecta processos cognitivos, processos emocionais, processos fisiológicos que coordenam o nosso comportamento para otimizar a nossa sobrevivência, processos de regulação de reações inflamatórias, processos que regulam a fisiologia do nosso organismo, para que a gente, no nosso contato com o ambiente e com os outros seres, tenha o nosso organismo orquestrado. Então, como esse sistema ocupa um ponto central nessa orquestração, ele pode ser alvo de várias formas de terapia. É uma situação de estresse agudo em relação a uma situação de bem-estar. Né? Uma situação de estresse agudo gera emoções que demandam alterações no nosso organismo, alterações para a luta, fuga, alterações para lidar com inflamação, etc. Quando essas alterações acontecem, o organismo tem que retornar à normalidade, porque é como se ele tivesse entrado numa guerra. Então, o organismo também tem mecanismos para perceber quando ele está em sintonia com o ambiente, quando o ambiente fornece condições para ele viver bem, quando ele está bem orquestrado com o seu apoio comunitário. Então, as emoções são sempre coordenadas com comportamentos e com mudanças fisiológicas. Então, quando há, por exemplo, um estresse agudo, que é uma maneira da gente exemplificar o limite, né, dessa situação, as emoções são emoções de pânico, emoções de fúria, para situações de luta e fuga, e, ao mesmo tempo, existe uma série de adaptações fisiológicas, né, para a situação de luta e fuga, que são situações que favorecem, então, a fuga, a luta, a atividade de vigilância. Nesse momento, é ativado um sistema que é chamado sistema autônomo, simpático, que prepara o nosso organismo para a guerra, ele estimula a resposta inflamatória, e aí o organismo tem disparo do coração para o organismo lutar ou brigar. Ou fugir. Esse é um extremo de estresse, mas no nosso dia a dia, a parte do cérebro que lida com isso está o tempo todo fazendo pequenos ajustes, coordenando a fisiologia com processos de aprendizado, com processos emocionais. Quando há um estresse agudo, existe a liberação de um hormônio que ele serve para, eventualmente, reverter de volta à normalidade. No meu trabalho, na época eu estava nos Estados Unidos, numa universidade chamada Tulane University, nós descobrimos que esses hormônios que revertem para a normalidade, que são o cortisol no homem, eles causam a produção de endocannabinoides no cérebro. Endocannabinoides são as substâncias que a planta emita. E essa produção faz desligar esse sistema de guerra e faz regular os hormônios de maneira que o organismo possa agora passar para a fase de recuperação. Essa fase de recuperação implica, então, em normalização dos processos fisiológicos, diminuição da dor, diminuição do estresse psíquico, aumento de capacidade de redescobrir informações cognitivamente, aumento da capacidade de união, né, social, que é muito importante, né, para um grupo de animais que vivem na coletividade. Então, esses endocannabinoides, eles são as substâncias
que a planta maconha, a planta cannabis sativa, ela imita. Ela tem várias substâncias que imitam e atuam direto ou indiretamente de forma diferente. Cada uma dessas substâncias atua de maneira sutilmente diferente em relação uma à outra. E aí, o que acontece é que, ao longo do processo da relação do homem com essa planta, foram desenvolvidas várias linhagens com diferenças, né, de componentes, e esses diferentes componentes se servem a várias funções terapêuticas, porque o sistema sobre o qual eles atuam é um sistema que tem essa amplitude de aplicações. Ainda com relação ao uso medicinal, tudo isso que o Renato trouxe na apresentação dele, o NODC, em seu papel, realizou uma revisão de literatura, temos um documento publicado com relação aos medicamentos derivados da maconha. E identificou que esses têm sido utilizados com eficácia medicinal comprovada. Eu não vou entrar em detalhes, acho que a apresentação do Renato já foi muito detalhada, especialmente para o alívio da dor em casos de câncer, complicações relacionadas à esclerose múltipla, muitos estudos promissores com relação aos componentes da maconha relacionados ao tratamento da dor de uma forma geral, ao tratamento da própria esclerose múltipla, glaucoma, náusea em pacientes em quimioterapia. Então, tendo em vista tais possibilidades de uso medicinal de derivados da maconha, é necessário investimento em pesquisas e é de grande relevância. O deputado Osmar Terra é autor de uma proposta que institui um novo marco legal sobre drogas. Eu tenho 36 anos que tinha drogado da rua. E aproveito na minha fala para convidar a Vossa Excelência que não faça o seu relatório sem conhecer a minha instituição. O que é que angustia a magistratura brasileira? Nós temos uma legislação hoje, a Lei 11.343, que a dogmática penal chama de norma penal heterogênea e é uma lei penal em branco. O que quer dizer isso? Quando o Congresso Nacional decidiu reformular a Lei 6368 para estabelecer a 11.343, disse isso. Para fins dessa lei, considera-se como droga a substância e produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Isso que nós chamamos de norma penal em branco. Para a Anvisa dizer, esta é lícita e esta é ilícita. Coisa esdrúxula hoje, que basta que a tecnocracia da Anvisa amanhã diga, eu tiro essa substância dessa lista para essa lista, que ela deixou de ser ilícita ou deixou de ser regulado ou perdeu aquela categoria para ser outra. Não depende do Poder Legislativo brasileiro, depende da tecnocracia da Anvisa dizer essa e essa é aquela. Então, os casos que a gente tem visto reportados sobre epilepsia ajudaram essa aventura que os pais se colocaram de desafiar as leis e trazer de volta a si o direito de cuidar da sua vida, trouxe uma revolução também para o autismo, porque evidenciou para a ciência a conexão etiológica entre processos que causam a epilepsia e o autismo, tanto assim que vocês vão ouvir testemunhos de crianças que tiveram epilepsia, que tinham autismo. Essa carta que o professor Cristóvão leu é um caso típico de uma síndrome caracterizada por convulsão e autismo regressivo. São crianças que estão se desenvolvendo bem e aí começam a ter crises de hiperatividade cerebral e essa hiperatividade leva as crianças para um estado de autismo. Então aqui são alguns artigos que saíram mostrando a ligação entre o autismo e defeitos no sistema endocannabinoide, que são os defeitos parecidos com síndromes, várias síndromes. Olha, as síndromes que a gente pode tratar dessa forma: esclerose tuberosa, síndrome de Rett, síndrome do X-frágil, síndrome de CDKL5 e síndrome de Dravet. CDKL5 é o caso da Catiele, da filha dela. Síndrome de Dravet é provavelmente o caso descrito pelo irlandês, mas é o caso também descrito num documentário dessa menina aqui, um documentário que foi feito pelo âncora, um neurologista americano, que é o principal consultor de ciências e medicina da CNN, e ele fez um documentário. Ele sempre foi contra o uso medicinal da maconha, disse que ia causar danos à sociedade, disse que era desculpa de maconheiro, esse discurso apavorante que a gente vê até hoje, infelizmente, um discurso que causa mais danos à sociedade do que efetivamente faz bem. E aqui mostra, então, o fim dos sintomas de autismo dessa criança. Aqui a gente está mostrando, olha só, por favor, silêncio, gente. Aqui é como ela estava antes de tomar o canabidiol. A gente vê o problema de conexão com o mundo exterior pelo olhar. Olha o olhar dessa criança meses depois do tratamento, a diferença. Isso, gente, significa tratamento de autismo também.
autismo, que é uma doença severa, uma doença que tem um impacto poderoso, infelizmente um impacto muito doloroso nas famílias, uma coisa que para muita gente não tem como tratar, e hoje em dia, graças ao espírito humano, à coragem desses pais que quebraram uma barreira que os legisladores fizeram, que impediram o desenvolvimento da ciência, causaram morte por causa disso. Esses pais se aventuraram, desafiaram essas leis, que não são leis baseadas em valores humanos, não são leis baseadas em valores cristãos, porque elas causam morte e sofrimento. Esses pais ajudaram a ciência. Ajudaram a ciência, e hoje em dia a gente tem um instrumento, inclusive, para tratar o autismo. Eu vou só mostrar esse último caso, uma criança, quando um dos sintomas, a coisa comum que existe entre epilepsia e autismo é o excesso de atividade de circuitos neuronais, e cria um caos de circuito neuronal, e esse caos pode causar convulsão, ou causar confusão mental, ou causar dor. Esse caos pode ser no centro que detecta o pior tipo de dor. E nessas crianças, a dor é tão severa, o ruído mental é tão grande, que elas começam a se atacar a parede, a cara na parede, para tentar distrair do sofrimento que surge de dentro. E aqui está mostrando mais um caso de pais nos Estados Unidos que desafiaram a lei, desafiaram o preconceito, desafiaram o moralismo equivocado, que acha que é humanista, mas, na verdade, causa sofrimento, e transformaram a vida dessa criança, dessa situação, para essa aqui, usando extrato de maconha. Então, existem várias possibilidades de maconhas ser usada, de cannabis ser usada, várias plantas diferentes, algumas têm contraindicações, algumas têm mais THC, outras menos THC, pode ser usado para câncer, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, impede a metástase, anticonvulsivante, inibe as náuseas, o tratamento de quimioterapia, inibe dores que podem causar o suicídio. Então, para finalizar, eu quero mostrar aqui, esse aqui é o Sanjay Gupta, ele é o principal âncora da CNN. Por anos, ele foi contrário ao uso medicinal da maconha, usando os mesmos argumentos que a gente ouviu aqui nas outras audiências. E ele diz o seguinte: a gente viu que maconha causa dependência em 9% das pessoas. Essa dependência é menos trágica de algumas drogas, mas é importante, certo? Mas a gente tem que lidar de uma forma humana, né? Então, ele diz o seguinte: a maconha não apresenta grande potencial de abuso comparado com o álcool e outras drogas até vendidas na farmácia, e há implicações médicas para ela muito legítimas. Na verdade, há casos em que a maconha é a única coisa que funciona. Temos sido terrivelmente enganados por 70 anos nos Estados Unidos, e peço perdão por ter feito parte disso. Muito obrigado. Eu quero dizer que, obviamente, que eu não vou me inscrever, mas eu me reservei para 1 hora, e está quase 1 hora, fazer uma pergunta aos que estão na mesa. Porque se eu for esperar para fazer essa pergunta lá para as 3 da tarde, eu creio que nós vamos perder muito. É uma só pergunta. A pergunta é a seguinte: todos estão vendo aqui depoimentos de tragédia provocada pela droga. Todos estão vendo. Todos estão vendo que, portanto, nós não estamos enfrentando corretamente o problema da droga no atual marco legal brasileiro. E, aparentemente, pelo que foi dito aqui, todos são contra a regulamentação. A minha pergunta é, levando em conta isso tudo que a gente viu aqui da tragédia familiar, o que é que vocês recomendam que a gente deve fazer, que nós não estamos fazendo e que por isso estamos perdendo a guerra? Eu queria passar a cada um, para que cada um dissesse o que é que acha que deve ser feito para que a gente vença a guerra da droga. E não apenas dizer, continue todo como está, que as coisas vão bem, porque elas não vão bem. Prezado Cristóvão Buarque, antes de sugerir algo, eu tenho que ponderar o looping da criminalidade escravagista. O nosso organismo, ele produz substâncias
que são imitadas pelas substâncias que a maconha produz. Um mecanismo de orquestrar todos os aspectos que geram manutenção do bem-estar do indivíduo e da espécie. Então, ele conecta processos cognitivos, processos emocionais, processos fisiológicos que coordenam o nosso comportamento para otimizar a nossa sobrevivência. Que surge com a exposição às drogas por pessoas com vulnerabilidades psicobiológicas pré-existentes. Mas a gente tem que saber qual é o perfil do preso por tráfico no país. Jovens, os meninos, pobres, negros, periféricos, sem formação profissional e sem escolaridade. Superlotando as cadeias com jovens sem antecedentes que portam quantidades pequeníssimas de droga, para que eles saiam piores do que entraram. E dali por diante vai receber o rótulo e quem estuda aqui as teorias críticas do direito penal vai saber que é um rótulo que dali por diante será uma profecia que se autorrealiza. Carnificina a permitir a continuidade de ver nossos jovens, os meninos pobres, negros, periféricos, sem formação profissional e sem escolaridade, sendo mandado para o regime fechado e voltando, trazendo de volta o que aprendeu nos presídios, o que aprendeu no regime, sobretudo trazendo de volta a condição, o estigma de ex-presidiário. Então, o que nós estamos fazendo é responsabilidade nossa, o que nós estamos fazendo é destruindo, se não matando lá, destruindo quando retornam. Ou que a polícia mata, ou que se matam entre si nessa guerra injustificada com base nesse tabu de guerra às drogas. Como policial militar, eu me cansei de ir a enterros de PMs assassinados por traficantes de drogas. E aí, dentro das corporações, não, nós temos que matar mais. Sim, mas isso é uma bola de neve. Eu nunca vi guerra de um lado só. É uma guerra? A guerra tem dois lados, não tem um lado só. Nós montamos um modelo no Brasil para brasileiro matar brasileiro. Sendo a maconha um remédio, e esse remédio é usado como flagelo das populações carentes, nada é mais jurisprudente do que implantar uma política de agricultura familiar às comunidades carentes, sendo previsto o plantio, o beneficiamento, a comercialização da cannabis medicinal. Eu sei bem o que é viver em guerra. Com uma vida que lhes proporcione ascensão social, não haverá ninguém disposto a ser laranja dos que realmente lucram com as drogas. Representando a favela no cinema nacional, as grandes tela e tal, é isso aí.